Olá, você deve estar inscrita numa aula iniciantes de bordado livre. Nós vamos riscar o tecido. Você pode usar duas coisas, uma mesa de luz ou um carbono. Ou ainda assim, algum recurso que você tenha para transpassar o risco do papel para o nosso tecido. Vamos lá? Eu tenho aqui uma mesa de luz, onde eu vou usar para a gente transpassar o risco. Eu tenho aqui um carbono de costureira, um carbono colorido, que também posso usar para transpassar o risco. No caso do carbono, eu ponho o tecido, o carbono e o risco em cima. No caso da mesa de luz, é um pouco mais fácil. Eu prendo a luz aqui nessa mesa e coloco o papel com o risco que eu quero fazer e coloco o tecido aqui em cima. Com isso, eu já tenho a transparência para poder passar o meu risco para o tecido. Mas você vai me dizer assim, eu não tenho uma mesa de luz para fazer. Não tem problema. Vamos usar um recurso tupiniquim, vamos dizer assim. Você vai pegar um pirex grande, você coloca o seu celular com a lanterna ligada dentro desse pirex e usa o pirex como uma mesa de luz. Nesse caso, o que eu quero que vocês atendem? Nós vamos usar esse risco para a gente estampar esse tecido. Então, olha, eu vou passar o risco aqui, certo? Vou marcar todo o meu tecido em toda a parte que eu quero, fazendo aqui a marcação de todos os detalhes, de todos os elementos que eu tenho nesse risco. E vou fazer também, aproveitando o espaço, para poder fazer como que uma estamparia nesse tecido. Então, não é só a gente riscar o tecido, mas a gente armar todo um trabalho para que a gente tenha esse tecido estampado. E eu acho que vai ficar bem legal. Nós faremos essa aula no sábado. O que é necessário você ter nessa aula? Você ter linha de todas as cores que você tiver em casa. Se você não tiver muitas, não importa, borda com as que você tiver. Não vamos sair, criar necessidade de compra, uma vez que nós não estamos agora na quarentena, podendo fazer isso. Utilize de preferência um tecido, um brim ou uma sarja que tenha uma textura mais firme para você bordar. Não borde tecidos muito finos que não são tão fáceis. É importante, se você tiver também, um bastidor. O bastidor nos dá muita facilidade de bordar, além de favorecer a descansar as musculaturas da minha mão. O bastidor é um forte aliado na arte do bordar. E às vezes a gente não tem o hábito de bordar com bastidor, mas esse hábito a gente cria a partir do momento que a gente começa a trabalhar com ele e descobre o quanto ele é útil e o quanto ele nos auxilia na tarefa do bordar e também da qualidade do nosso trabalho. Então, é muito importante a gente usar o bastidor. Eu vou riscar todo aqui os elementos que eu tenho. Folha, flor, o miolo, respeitando todos os limites bem desenhados. Eu tô riscando com uma caneta que ela se apaga com o ferro, mas não necessariamente ela precisa... Se eu passar o ferro aqui, ela vai se apagar. Então, mas eu não posso deixar nenhum elemento sem marcar. Como eu vou fazer agora na questão de estampar todo esse tecido? Eu levanto aqui, tiro aqui, olha, e coloco numa parte do meu tecido, para eu aproveitar alguns elementos que tenho aqui. Não vou usar muito na beirinha do tecido, porque aí fica mais difícil de eu colocar o bastidor e trabalhar com ele. Então, eu vou colocar só até um ponto aqui. Ó, agora eu tô já estampando o meu tecido com risco, tá? Então, não só a gente vai bordar, a gente também
vai estampar esse tecido, fazendo outros elementos aqui, ou trazendo os elementos do centro para a borda do meu trabalho. Então, olha, aqui a mesma coisa. Eu vou bordar meia flor, como se o meu tecido tivesse cortado, e aí então você consegue fazer só meio trabalho daquele que estava proposto aqui no centro. Do outro lado, a mesma coisa. Aí eu vou usar o outro lado aqui. Ó, vou fazer a mesma coisa. Eu posso virar esse risco para ficar mais fácil para mim. E venho aqui e vou colocar o que toca, né? O que corresponde, que é essa meia flor aqui, ó. Então, além de eu fazer um risco que estava proposto, eu também estou estampando todo o meu tecido. Então, essa aula vai ser bacana porque a gente aprende também essa coisa de utilizar o risco de uma forma mais abrangente. Olha aí, ó. Eu tenho aqui o meu tecido praticamente todo estampado. Então, o material que a gente deve ter, uma agulha. Eu gosto de agulha longa, eu uso a número 3 da corrente, mas você pode usar qualquer agulha que tenha um bom orifício, que tenha um bom buraquinho. Por quê? Pra gente, se precisar, passar fio duplo nessa agulha, tá? Então, agulha, bastidor, um tecido, de preferência um tecido mais encorpado, um brim, uma sarja, um linho de tapeçaria ou mesmo um linho mais grosso, não um linho fino de cambraia. Aí eu prefiro que não, porque é um pouco mais difícil. Olha, esse espaço ainda ficou aberto. Eu posso aqui, de repente, colocar mais uma flor dessa daqui para ter como mais um elemento para a gente bordar depois e ter o nosso tecido todo estampado. Pronto, aqui a gente tem o risco do nosso bordado para iniciantes. Vou esperar você no sábado, às 10 horas da manhã, que a gente vai bordar bastante. Um beijo, tchau!